pessoal! Nessa aula eu vou explicar para vocês o modelo de redação exigido pelo Enem, ok? Nós sabemos que, se não sabe, vai saber agora, que o tipo textual cobrado no Enem e nos principais vestibulares é o texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem por objetivo informar, mas também apresentar uma opinião. Ele tem por objetivo apresentar uma opinião, que no caso será a tese, que é o seu ponto de vista, e defender esse ponto de vista com base em argumentos, utilizando estratégias argumentativas como a exemplificação, alusões históricas, citações e por aí vai. Nós vamos ter aulas somente sobre estratégias argumentativas. Daí, eu preciso falar para você que não se corrige a redação do Enem, ela não é avaliada como as demais disciplinas técnicas. Então, a prova do Enem, a prova de redação, ela vem justamente para avaliar aquilo que as disciplinas técnicas não conseguem. Você possa garantir uma boa escrita, é imprescindível que você tenha o hábito de leitura, tá? De manter-se informado, mas informado por boas fontes, e que também tenha o hábito de praticar a sua escrita. Daí, como mencionado, o tipo de texto cobrado no Enem é o dissertativo argumentativo. Porém, muitos alunos acabam saindo um pouco do texto dissertativo argumentativo e escrevem um texto meramente expositivo. É uma coisa que se observa, pelo menos eu observo muito em alguns textos de alunos, principalmente quando ele está no início, está tendo o primeiro contato com a redação, o modelo Enem. E é por isso que é importante também ter um pouco de conhecimento acerca dos gêneros textuais e tipologia textual, porque vai te ajudar também lá na prova de linguagem, como também você vai ter um conhecimento maior da tipologia textual que o Enem cobra. E dessa forma você não vai fugir, por exemplo, de uma argumentação para um texto meramente expositivo. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas afinal, qual é a diferença entre o texto argumentativo e um texto expositivo? Pois bem, o texto expositivo, ele se trata de um texto que tem por objetivo expor um conceito objetivamente por meio de descrições, de definições, de comparações, sem necessariamente argumentar ou defender um ponto de vista. Daí, o texto expositivo é o tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Muito comum esse tipo de texto ser abordado em espaços escolares e acadêmicos, porque ele visa apresentações de seminários, de artigos acadêmicos e por aí vai. O texto argumentativo, por sua vez, tem como objetivo convencer o leitor acerca de um ponto de... O texto argumentativo, ele procura convencer o leitor, a pessoa que está lendo, sobre um determinado ponto de vista. Daí aqui é aquilo que eu falei, que como que ele vai defender esse ponto de vista? Por meio de estratégias argumentativas, vai usar alusões históricas, vai usar dados, vai usar exemplos, vai usar citações,
vai usar teorias de uma pessoa que seja... como é que a gente fala quando a pessoa é pronto? De uma pessoa que seja especialista no assunto. Isso são estratégias argumentativas. Vão dar embasamento para defender o ponto de vista daquele determinado autor, determinado aluno. Daí, a gente já viu que o tipo textual cobrado no Enem vai ser o dissertativo argumentativo. Dissertativo significa expor. E argumentativo, você já entra nessa parte de defender um ponto de vista. Como você pode perceber, enquanto no texto expositivo você irá apresentar um conceito sem necessariamente defendê-lo, no texto argumentativo você deverá defender a sua ideia com base em argumentos. Essa é a principal diferença entre o texto expositivo e o texto argumentativo. Vamos lá. Em resumo, no texto dissertativo argumentativo, você deverá defender um ponto de vista. E como que você vai defender esse ponto de vista? Por meio de argumentos ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. E esses parágrafos de desenvolvimento devem ser introduzidos por um tópico frasal, que é uma declaração inicial sobre aquilo que vai abordar aquele determinado parágrafo. Daí, para que se torne mais palpável para vocês, que vocês realmente possam comparar um texto com o outro e entender de fato a diferença entre eles, eu trouxe 2 exemplos. Um de texto expositivo e o outro de texto argumentativo. Vocês não se preocupem com essas partes que eu estou lendo, porque essas partes são partes mais conceituais e esses 2 exemplos também vão estar no material de vocês. Lembrando que todo o material de vocês, ao final, vai ser acompanhado de uma proposta de redação que você deve redigir o texto sobre essa proposta para que você pratique o que você tem aprendido em aula, ok? Vamos lá para os nossos exemplos. Exemplo de texto expositivo. O Ministério da Saúde estima que 2 em cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofreram agressões logo após efetuar um crime. Apesar das leis específicas para punir quem faz justiça por si mesmo, a vingança pelas próprias mãos aumentou, segundo a mídia Record TV, mostrando que o problema ainda persiste. Como você pode observar, nós podemos observar, na verdade, nesse trecho, nesse parágrafo, ele é meramente expositivo. Por quê? Porque ele apresenta fatos, ele apresenta dados, porém, em nenhum momento, ele expõe o seu ponto de vista, se ele é a favor ou se ele é contra. E também, como ele também não apresenta o ponto de vista dele, ele também não procura defender a opinião dele com base em argumentos para convencer o leitor. Agora, eu vou ler um exemplo de parágrafo dissertativo argumentativo. De certo, o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma acelerada e desorganizada, provocando o surgimento de aglomerados no entorno dos centros urbanos. Diante dessa conjuntura, essas periferias sofrem, de modo geral, históricas negligências governamentais, como a escassez de infraestrutura básica, de escolas e de hospitais. Não obstante, tais regiões também carecem de espaços de lazer, como os cinemas, que majoritariamente concentram-se nas áreas centrais e de alta renda das cidades. Assim, corrobora-se a teoria descrita pelo filósofo francês Pierre Levy de que toda nova tecnologia gera seus excluídos. Portanto, o cinema
sendo uma inovação técnica, promove a segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Nesse, por sua vez, você já vai perceber que o autor, ele coloca um ponto de vista, ele apresenta uma tese sobre um determinado tema e ele não simplesmente apresenta uma tese, mas também ele defende esse ponto de vista dele com base em argumentos, com base em exemplos e com base também em um filósofo, que no caso é o filósofo francês Pierre Levy, com uma citação, e ele relaciona esse pensamento, essa citação com o tema, com base de dar credibilidade à opinião dele, ok? Nossa primeira aula termina por aqui, é uma aula introdutória, certo? E não esqueçam de baixar o material de apoio e também redigir e fazer a proposta de redação. Obrigada por acompanhar a aula até aqui e até a próxima aula. Bons estudos!